e o tema de hoje é desfraude. Muitas mamães me escreveram me pedindo esse tema. Eu vou aqui comentar com vocês quais foram essas mamães. Eu anotei aqui o nome de cada mamãe que me pediu esse tema. A mamãe Carla, a Gisele, a Edna, a Valéria, a Fernanda, a Natália. Todas elas, fora as outras mães que já haviam comentado terem dificuldade nesse momento, que é o desfraude, me pediram para falar sobre esse tema, e então vamos começar. Vamos começar pelo termo desfraude gentil. Vocês talvez já tenham ouvido desfraude natural, desfraude respeitoso, que mais? Desfraude consciente, desfraude conduzido. Tem um monte de denominações para o desfraude, que nada mais é do que tirar a fralda da criança. Certa vez eu estava falando sobre desfraude e alguém, assim, um pouco mais velho aqui, eu falou assim, que é isso, desfraude? Esse é um termo novo na nossa realidade, né, para nós que trabalhamos aí com crianças e com orientação de pais. Antes não se usava esse termo, tá bom? E aí, então, esse termo hoje em dia é muito comum, muito utilizado, e ele vem acompanhado sempre de uma outra palavrinha, que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, deixa eu falar boa noite aqui pro Diego, pra Michele, pra Estela, pra Nutri, pediatra, a Michele, a Miriam, todas ao vivo comigo no Instagram. Aqui no Facebook eu não consigo ver quem está ao vivo, mas a Silvana, oi Silvana. Então, quem for entrando vai me falando um oi aqui, que o tema hoje é muito legal, assim, e é muito pedido pelas mães. Tá? Então, vamos começar falando do desfraude gentil, que eu coloquei aqui como título. Em disciplina positiva, um dos critérios da disciplina positiva é ser firme e gentil ao mesmo tempo, certo? Quem me acompanha me escuta falar disso inúmeras vezes. Em tudo que a gente vai pensar em educação das crianças, a gente pensa em ser firme e gentil ao mesmo tempo. E no desfraude não seria diferente. Então, como seria um desfraude gentil? Seria aquele desfraude que respeita o tempo da criança. Mas, Lívia, qual é o tempo da criança? As crianças não têm que desfraldar com 2 anos, porque, teoricamente, essa é a idade do controle dos esfíncteres? Não. Essa é uma primeira questão. O processo de desfraude, ele não tem um marco de idade. Não necessariamente com 2 anos a criança vai estar pronta para desfraldar. E isso é o primeiro passo do respeito. Entender esse processo também como um processo emocional, cognitivo e motor. O desfraude não é algo simples. Controlar os esfíncteres para poder, então, tirar a fralda é algo que demanda da nossa criança um controle e uma maturidade, tanto emocional, quanto motora, quanto cognitiva. Então, algumas crianças vão estar com tudo isso pronto com 2 anos de idade, outras com 1 ano e meio, outras com 2 anos e meio, 3, certo? Então, assim, não tem uma idade correta para que a criança seja desfraldada, certo? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Gostaria de falar oi aqui para Carla, uma das mamães que me pediu esse tema. Tudo bem, Carla? Apenas mais uma cacheada. Oi, que bom ter vocês aqui, mais gente ao vivo. Então, olha só,
O desfraude, como esse processo mesmo, a, tá, a nutripediatra está aqui perguntando de que forma eu posso fazer o desfraude? Conversando, com alguma dinâmica? Tenho essas dúvidas. Nutri, eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas no finalzinho da live eu vou falar sobre como conduzir. Mas o que a gente precisa entender é o pano de fundo, né? Que a gente está falando do respeito. E essa gentileza no desfraude, esse respeito precisa acontecer sempre, assim como no desmame, assim como para fazer a tarefa de casa, assim como para ensinar meu filho a tomar banho, escovar o dente, a ter uma rotina. No meu dia a dia, essa gentileza ela tem que aparecer, tá? Porque gentileza demonstra que eu estou sendo empática, que eu estou olhando o meu filho e estou entendendo a necessidade real dele, certo? Então, Nutri, vamos pensar aí no pano de fundo do respeito sempre, tá bom? E esse tempo relativo também do desfraude. Então, não vamos nos fixar numa idade. Ah, com 2 anos tem que desfraudar. Nossa, porque aí vem as cobranças, né? Nossa, seu filho tem 2 anos e meio, 3 anos, não desfraudou ainda? Não tá muito velho não para usar fralda? Isso é muito ruim. Ou então, nossa, seu irmão desfraudou com 2 anos, um pouco antes, seu amiguinho já desfraudou, só você que não desfraudou ainda? A escola, às vezes, pressiona, ó, tem que entrar com 2 anos já sem fralda na escola. Ah, então, como é que a gente vai respeitar uma criança se ela tem que seguir um tempo cronológico que nem sempre ela está madura suficiente? Ah, então, isso não é respeitoso. O desfraude gentil, que é esse termo colocado, ele visa aí respeitar o tempo de cada criança, e cada criança é única. A gente não vai comparar ela com ninguém, tá bom? Ah, o que a gente quer é que a criança seja consciente do esfíncter, que ela tenha consciência da necessidade de fazer o xixi e o cocô. Então, é essa autoconsciência, autorregulação que a gente quer promover. E isso tudo leva tempo. É um processo, tá bom? Agora, tem alguns sinais que a gente pode olhar, observar para nos ajudar aí a perceber. Será que meu filho está pronto para desfraldar? Isso sim a gente pode observar. Então, olha só. O sinal principal é quando a fralda já não está sendo útil. Ou seja, ela está ficando seca a maior parte do tempo. Então, eu percebo que meu filho fica de fralda durante o dia, mas ele não faz xixi na fralda, tá? Então, ele fica à noite, ele dorme de fralda, mas a fralda acorda seca. Então, a partir do momento que a fralda se tornar inútil, pronto, eu percebo que meu filho está preparado. Alguns outros sinais que algumas pessoas, alguns autores colocam, como, por exemplo, pedir para usar o banheiro ou ficar avisando que fez o cocô, mas já fez, querer ir junto com os pais ao banheiro, chorar quando está com a fralda suja. Esses sinais, eles são sinais exatamente de que o processo do desfraude está sendo iniciado, mas não que necessariamente a gente tem que tirar a fralda nesse momento, tá bom? Tem um sinal motor que eu acho que é muito importante a gente observar, que é quando a criança pula com os 2 pés. Então, ela tira os 2 pés do chão. Outro sinal motor, que é quando ela intercala as passadas para subir na escada. Ao invés de colocar um pé, coloca outro pé junto, depois sobe o outro degrau, não. Ela intercala as passadas e vai subindo a escada. Então, esse é um outro sinal motor que a gente pode observar e que demonstra que o controle aí muscular da criança está evoluindo e que vai culminar aí no desfraude, certo? E o processo aí, um sinal cognitivo, que é avisar que ela precisa ir ao banheiro. Então, antes dela fazer o xixi e o cocô, mamãe, preciso ir ao banheiro. Então, esse é um sinal cognitivo, tá bom? Então, a gente vai observando esses sinais e vai percebendo, né? Minha criança
não quer mais colocar fralda. Às vezes ela fala, não, eu não quero mais mamãe por fralda. E ela não põe. E às vezes ela escapa ou não. Tem crianças que as mães me relatam assim, desde o dia que ela falou que não queria mais colocar fralda, ela nunca mais colocou e não escapou mais. Tem esses casos, são raros, porque o comum, o esperado, é que essa criança tenha os escapes, sim, tá? É esperado que seja difícil, sobretudo o desfraude noturno. Normalmente é mais difícil, até por conta de uma comodidade de nós pais. Eu falo por mim também, porque a Ana Beatriz, eu desfraudei o diurno com 2 anos e 2 meses, mais ou menos, porque eu esperei as minhas férias para desfraudar. Depois eu vou contar essa história no final, porque assim foi um processo bem complicado para mim. E até hoje ela usa fralda. Ela tá com 4 anos e 3 meses quase, e ela usa fralda para dormir ainda. Tá? Então, assim, para vocês verem que não tem uma regra, uma receita básica, tá bom? Então, assim, o desfraude noturno é mais complicado, a gente precisa pensar no quanto nós estamos disponíveis para esse processo, o quanto é difícil ou fácil para nós lidarmos aí com xixi, cocô, sujeira em casa, porque vai ter escape, e aí? Talvez você acorde e tenha um cocô no meio da sala, e aí, como vai ser para você? Como vai ser para você limpar? Como vai ser para você ser gentil nessa hora e não ser punitivo com a sua criança, tá? Porque o desfraude forçado e o desfraude desrespeitoso, ele pode gerar muitos problemas para essa criança, tá? Então, assim, escapou, sujou a cama dela, sujou a minha cama, e aí, o que eu vou falar para minha filha? Nossa, não acredito que você fez xixi de novo. Não é possível. Até quando isso? Essa é uma reação muito punitiva, muito ruim para nossos filhos, porque eles vão se sentir o quê? Culpados por terem feito xixi e cocô, e nossa, eu desagradei a minha mãe, nossa, ela tá brava comigo. Esse não é um relato muito legal. Pelo contrário, é muito ruim. Isso pode gerar problemas. Então, como é que você vai lidar com os escapes? Então, se você não começou o desfraude, já pense nisso. Se você começou, perceba como é que você está reagindo quando o seu filho tem os escapes, porque são naturais. E aí você precisa tentar reagir da forma mais amena e acolhedora possível. Então, filho, tudo bem, escapou, sem problemas. Vamos limpar? Ajuda a mamãe a limpar? Ah, não quero, mamãe. Tá bom, olha, então fica aqui para você ver como é. Fez o cocô no chão, por exemplo, ou na fralda, muita criança precisa pôr a fralda para fazer o cocô. Eu tive muitos relatos assim, de prisão de ventre e aí precisava pôr a fralda para fazer o cocô. Então, fez o cocôzinho na fralda, vamos jogar agora o cocô no vaso e vamos dar descarga? Então, é uma conduta também gentil, mas sem, assim, esse transtorno, sabe? Essa coisa ruim de, nossa, eu não acredito, e punir mesmo a criança, fazer ela limpar, agora você vai limpar esse xixi. Eu já vi muitos casos assim, né? Que as pessoas até indicam que isso seja feito. Então, agora você vai limpar. Isso é um absurdo, gente. Isso não é nem um pouco respeitoso e não é isso que a gente quer ensinar quando a gente pensa numa educação positiva e respeitosa, tá bom? Eu falei de problemas que podem ser causados por um desfraude forçado e fora da hora, e um deles é essa questão da prisão de ventre. As crianças às vezes seguram o cocô, sobretudo, né, por conta de um desfraude aí que foi feito de forma desrespeitosa. Ou então precisam colocar a fralda para fazer o cocô. Então a gente precisa olhar com respeito. Tá bom, filho, não tem problema. Você não quer fazer o cocô no vaso? Você tá com medo?
Então, vamos conversar sobre isso, vamos validar os sentimentos do nosso filho. Tá sendo difícil para você? Me conta, o que que você acha que vai acontecer se você fizer o cocô no vaso? O cocô em si, ele dá uma dor na barriga. A gente sente, a gente é adulto e a gente já sente um incômodo, só que a gente sabe o que está acontecendo. A criança não sabe ainda e ela não sabe que isso é normal. Então a gente precisa conversar sobre isso com a criança. Que essa dorzinha na barriga é normal, que é um aviso que o cocô está chegando. E aí, se ela quiser usar o vaso para fazer o cocô, ótimo, o pinico, o redutor de assento. Mas se para ela for muito difícil e ela tiver com muito medo, qual é a atitude mais respeitosa? Será que é então dar a fralda para ela fazer o cocô? Se você achar, tudo bem. Eu acredito muito que se a gente percebe que está forçando a barra, ou seja, se o nosso filho está segurando o cocô, é porque a gente está forçando a barra. Então vamos dar um passinho atrás e vamos então perguntar: o que você quer fazer? Você quer então voltar a colocar a fralda para fazer o cocô? Tudo bem, porque na hora que ele se sentir confiante, confortável, ele vai usar o vaso, tá? Então, assim, vamos tentar usar sempre desse bom senso, desse respeito. Não é o que deu certo na minha casa que vai dar certo na sua casa. E cada realidade é diferente, né? Então, olhar com respeito e validar esses sentimentos dessa criança é muito importante, porque é uma fase, é um estágio mesmo, um salto de desenvolvimento que, que demanda aí um cuidado nosso enquanto pais, tá bom? Então, esperem dificuldades na hora do desfraude e tentem lidar com isso de forma natural e respeitosa, porque é uma fase que vai acontecer para todas, mães e pais, e as crianças normalmente enfrentam algum tipo de obstáculo até darem conta de desfraudar. E isso é esperado. Combinado? Vamos lá. Eu queria falar oi. Aqui tem um monte de gente entrando, eu não tô falando oi. Oi, Karina, tudo bem? A Sara, a Estefânia, o Carlos, a Pabla, a Márcia, a Andresa, a Valéria. Que bom, tá todo mundo aqui falando de desfraude hoje. Anelisa, oi Anelisa. Tá me ouvindo bem aí no Face? Espero que sim. Bom, então, olha só, falamos sobre a questão aí do desfraude ser um processo, de não ter uma idade definida, do problema de se comparar às crianças e pressionar mesmo por um desfraude que não está na hora de acontecer, tá? Então vamos ter calma e respeito nesse momento. Outra coisa importante que a gente precisa de ajudas para esse momento do desfraude. As crianças, elas observam e aprendem pelo modelo. Então, é legal ela ir no banheiro com você, os meninos irem com os pais. Uma coisa importante. Os meninos não precisam fazer xixi em pé, de cara. Eles normalmente aprendem a fazer xixi sentados e depois eles fazem xixi em pé. Não tem problema quanto a isso, tá bom? Então, é mais fácil para eles aprenderem a fazer xixi sentados e depois fazer em pé como os adultos. Para isso, tem aqueles degraus, as escadinhas ou banquinhos próprios para a gente colocar na frente do vaso, tanto para a menina subir quanto para o menino. Tem o redutor de assento que a gente pode usar. Tem também os pinicos. E outra coisa que ajuda bastante são os livros. Eu esqueci de trazer para vocês aqui o livro que eu usei de desfraude, que é Cocô no Trono. Não sei se vocês já viram, depois eu posso passar para vocês a referência desse livro. Quem quiser pode me chamar, me mandar uma mensagem que eu passo para vocês a referência, tá? Então, esse livrinho também, vários livros que podem nos ajudar. Vai depender de como você quer conduzir. Então, a maioria dos livros usa penico, mostra os bichinhos ou os personagens fazendo xixi ou cocô no penico.
Eu procurei um livro que usasse o vaso, porque eu queria que fosse no vaso. Tinha o penico, mas ela escolheu o vaso e aí eu achei ótimo. Né? E aí o livro mostra o vaso e inclusive ele dá a descarga no final do livro, é muito bonitinho. Chama Cocô no Trono. E, então, procure livros que façam sentido para você e então você possa ir lendo isso com a criança e trabalhando de uma forma bem lúdica essa questão, né, do uso do banheiro, para que seja uma coisa gostosa, amena, não aquela coisa, agora você tem que ir no banheiro, tá na hora de fazer xixi, tá na hora de fazer cocô. Então, essas ajudas são importantes. Tá? Então, livrinhos, o pinico, o redutor, e a questão das escadinhas, dos banquinhos, para ficar mais confortável para eles. A Karina está falando que também usou esse livro. É muito bom, né, Karina, esse livro? Oi, Cibele. Cibele entrou aqui agora. Então, essas ajudas são bem-vindas e a gente precisa e pode e deve usar essas estratégias para nos ajudarem aí no momento do desfraude, tá bom? Então, não temos receita aqui para dar de desfraude. A Nutri tinha perguntado como conduzir. A gente vai conduzir esperando o tempo do nosso filho, conversando sobre o banheiro, levando no banheiro junto, respondendo as perguntas, lendo um livrinho sobre isso, tá? Espera a curiosidade dele aparecer, responda de acordo com o que ele for perguntando. Isso é respeitoso, certo? A receita única que eu dou para vocês é paciência. Muita paciência. E observação. A gente consegue saber quais os momentos que o nosso filho faz cocô. É mais fácil ter uma rotina do cocô. E o xixi também a gente percebe melhor quais os momentos propícios aí do xixi para o nosso filho. Então, a gente vai observar esses sinais, ficar atenta para esses momentos em que é provável e é provável que eles queiram fazer xixi ou cocô, tá? Para a gente poder estar pronto ali para conduzir até o banheiro e ajudar da melhor forma possível. Tá, oi, a Cibele está perguntando se após o desfraude concluído, o diurno, né, acho que ela está perguntando, até quantos anos é normal fazer xixi na cama enquanto dorme? Ótima pergunta, Cibele. Eu estive com um pediatra, o Dr. Renato Zorzo, e eu perguntei sobre isso. Porque como eu contei antes, acho que você não estava aqui, sim. A Ana Beatriz está com 4 anos e 3 meses e ainda está usando fralda para dormir. E isso também foi algo conversado e respeitoso, porque a gente tentou tirar, ela pediu para tirar a fralda da noite, só que ela continuou fazendo. Então, ela estava molhando a cama todos os dias à noite. E aí eu disse para ela, filha, o que você está achando, né? E aí, você quer voltar a pôr a fralda? E ela pediu para voltar a pôr. Então, eu voltei a colocar a fralda noturna, ela já está com 4 anos e quase 3 meses. E o doutor Renato Zorzo me disse que até os 6 anos, é normal, assim, é esperado que a criança faça o xixi à noite, que ela não tenha esse controle total ainda adquirido. Até porque vai depender muito do tipo de sono da criança. Se a criança dorme muito profundamente, que é o caso da Ana Beatriz, por exemplo, é muito difícil ela acordar para fazer xixi à noite, porque ela dorme muito, muito pesado. Então, ela não acorda, ela acaba fazendo xixi mesmo. E é complicado. E nós também, como pais, a gente precisa pensar. Alguns falam, você tem que acordar de madrugada para levar a criança para fazer xixi. Desculpa, mas eu não vou acordar de madrugada para levá-la para fazer xixi. Para mim, isso não é possível, tá? Então, assim, eu vou esperar ela estar pronta e ela me dizer isso. E, claro, a fralda começou a acordar seca, eu vou retirar. Mas eu não vou ficar no problema aí, tipo, ela tem que desfraldar à noite, de qualquer jeito, porque ela já tem 4 anos. Não, tá? Nada disso. Até os 6 anos, totalmente esperado. Escapes depois também esperados. Se o irmãozinho mais novo chega, a regressão é natural também. Tá? Agora, passou dos 6 anos, é legal levar ao médico, ao pediatra e ter uma avaliação.
tá bom? Isso sim é importante. A enurese noturna é um dos casos aí que podem acontecer com adultos, que é um transtorno dentro aí do DSM, do CID, que acomete adultos, que é o fato dos adultos fazerem xixi na cama, não terem esse controle noturno. Aí isso pode ser ocasionado, um dos fatores é o desfraude forçado. Então, assim, adolescentes e adultos que fazem xixi na cama ainda. Aí sim é um caso preocupante e precisa ser conduzido com terapia e com outros tipos de estratégias, até de biofeedback, enfim, outras estratégias que precisam acontecer aí para resolver esse problema, tá bom? Por isso a gente precisa conduzir um desfraude respeitoso, gentil, para que isso seja da forma mais tranquila possível e não gere complicações no futuro, tá bom? Sempre que a gente pensa em disciplina positiva, é a longo prazo. A gente não vai pensar em resolver o problema no aqui e agora. A gente está pensando em desenvolver habilidades de vida. E a longo prazo. Sempre, tá bom? Vocês sabiam que tem um país em que as crianças não usam fralda? Pois é, eu descobri isso. E esse país é a China. Depois vocês podem colocá-la no Google. China sem fraldas. Na China, as crianças não usam fraldas, desde bebezinhas. E as roupinhas, as calças, têm um furo embaixo no bumbum. É muito interessante, tá? Porque é a cultura deles, que é bem diferente aqui da nossa. Tem toda uma questão aí histórica da China, de por que é assim, mas já é algo também que está vindo, uma onda aí que está vindo para a Europa, para a América já, e aqui no Brasil é discutido, que é a comunicação da eliminação. Então, desde muito pequenas, as crianças elas não precisam usar fraldas. Por quê? Porque os pais observam aqueles sinais que eu falei para vocês desde bebezinhos. E aí elas não precisam usar fraldas. Como que é feito isso? Tem o buraquinho lá, ou então a criança não usa nada. E quando os pais percebem que ela tá na hora de fazer xixi ou fazer cocô, elas levam essa criança pro local adequado para fazer xixi e cocô. Pode ser um balde, pode ser o vaso. E assim, seguram, né, o bebezinho lá, pequenininho, pensa assim, com o bumbumzinho para fazer xixi e cocô. Do mesmo jeito que a gente segura, às vezes, as crianças para fazer xixi e cocô nos banheiros públicos, né? Segura assim no colo, segura as perninhas de cócoras e coloca em cima do recipiente e eles fazem. Então, desde muito cedo na China, é assim que as crianças aprendem a fazer xixi e cocô. Então, não tem fralda na China, tá? Aqui no Brasil já se começa a falar muito sobre isso. Depois, se vocês quiserem buscar no Google, chama-se Comunicação da Eliminação, CE, é a sigla, o EC, em inglês. E isso também já é utilizado. As fraldas de pano voltaram a serem utilizadas também por uma questão de meio ambiente e tudo mais, tá? Então, todos esses fatores também são conversados dentro aí desse mundo do desfraude, tá? Que eu queria trazer essas curiosidades para vocês. Então, acho que o que a gente precisa realmente pensar na nossa família, o que para nós faz sentido. Faz sentido fazer comunicação da eliminação, não usar fralda? Sei lá, usar fralda só para sair de casa? Então, ou não, eu vou usar fralda e porque eu não gosto de limpar sujeira, isso para mim é muito difícil. Ok. Então, o que é que para a sua família faz sentido? Tá? E o que é que para o seu filho é mais respeitoso e é mais gentil? Então, a gente precisa sempre olhar por esse prisma, ok? Quem está aqui me ouvindo, eu queria saber se ficou alguma dúvida sobre o desfraude, algo específico que eu não tenha conversado, que eu não tenha tocado, que eu posso responder agora.
E enquanto vocês vão me perguntando aí nas mensagens, eu vou contar um pouquinho para vocês a minha história de desfraude com a Ana Beatriz. Eu, há 2 anos, eu não conhecia a disciplina positiva, eu não conhecia toda essa filosofia maravilhosa que mudou minha vida, e enfim. E eu fiz um desfraude forçado. Então a Nutri perguntou lá, qual estratégia utilizar? Então, eu usei uma estratégia. Não fiz um desfraude forçado porque assim, ela já tinha me dado sinais, eu já tinha observado isso. Mas eu conduzi, foi um desfraude conduzido, desculpa. É melhor essa palavra. Eu fiz um desfraude conduzido. Eu usei, tinha até uma tabela, para vocês terem uma ideia, de desfraude, em que eu levava ela, eu não me lembro agora, mas era a cada 5 minutos eu tinha que levar ela ao banheiro. Aí, depois de tantas vezes que ela não fez o xixi na fralda, na calça, eu levava a cada 10, depois a cada 20, a cada 30 e ia aumentando gradativamente. Então, tinha uma tabela para fazer esse desfraude, tinha um reforço arbitrário, que no caso dela eu usava o acesso ao tablet. Que mais que tinha? Enfim, era totalmente conduzido por mim. Tinha também um cartãozinho de xixi do banheiro que ela me entregou, tipo uma fichinha mesmo, que ela me mostrava que ela queria ir ao banheiro. Então, assim, foi um desfraude totalmente conduzido. Foi muito desrespeitoso da minha parte, hoje eu sei disso. Só não foi mais porque ela já não queria usar fralda há um tempo, ela já estava dando sinais de estar pronta, mas foi conduzido. Eu não esperei o tempo dela, como poderia ter sido e como eu faria hoje, né? Agora, tem pessoas que ainda orientam a fazer dessa forma, e é o que eu disse, sem julgamento. Se fizer sentido para sua família, ok, mas não é um desfraude natural, tá? Então, eu fiz um desfraude conduzido e foi um processo muito complicado para mim e acredito que para ela também. Talvez por isso ela ainda não tenha tirado a fralda da noite, mas eu estou agora respeitando o tempo dela. Tá? Então, esse foi o meu desfraude com a Ana Beatriz, que não foi muito gentil, mas estamos aqui para aprender, certo? Hoje eu faria diferente e estou aqui para contar para vocês que pode ser diferente. E pode ser respeitoso, e pode ser gentil, e pode ser algo aí que ensine para essa criança que ela dá conta de se regular e dá conta das coisas dela, tá bom? A Carla está dizendo aqui, respeito é a base, verdade, Carla, respeito sempre, porque o respeito, quando a gente fala de respeito mútuo em disciplina positiva, a gente está falando de ser respeitoso tanto para a criança quanto para nós. Ser firme e gentil ao mesmo tempo. A gente usa o exemplo da respiração. Não dá para inspirar e expirar ao mesmo tempo. As duas coisas acontecem simultaneamente. Não dá para fazer separado. Elas acontecem conjuntamente. Firme e gentil ao mesmo tempo. Eu inspiro e expiro. Não dá para fazer só uma coisa ou só outra. Eu preciso respeitar o meu filho e me respeitar, respeitar a situação, para que tudo fique mais tranquilo e mais harmonioso. Esse é o nosso objetivo, certo? Algumas coisas sobre o desfraude que ontem eu não mencionei e que eu acho que seria importante mencionar, vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Sejam bem-vindas, a Roberta, a Valéria. Oi, Valéria, que bom que você conseguiu entrar. A Lilian, a Josélia, a Anima Brink. Estamos, então, mais uma vez falando sobre o desfraude. Segundo o Freud, o pai da psicanálise, ele coloca do 1 aos 3 anos de idade essa fase como a fase anal. Ou seja, é a fase em que a criança começa aí a ter o controle dos esfíncteres e a atenção dela é direcionada para esse controle dos esfíncteres. Tá? Então, é natural que a criança tenha curiosidade, por exemplo, de olhar o cocô,
Eu, pelo menos, fiz isso. Fala tchau pro cocô. Então, é natural a criança ter essa curiosidade e essa atitude, tá, diante do cocô. Tá, do cocô. Então, é muito natural a gente observar as crianças nessa fase tendo essas reações frente aí às excreções, tá bom? As demandas também do ambiente, elas aumentam nessa fase, e, sobretudo, o treino de toalete, que é o que a gente conversou ontem, para o desfraude. Lembrando que o desfraude, ele tem que ser gentil, respeitoso, olhar para o tempo da criança, cada criança é única, não vamos comparar, não vamos pressionar para esse momento do desfraude, para que essa fase transcorra o mais naturalmente possível, tá bom? E também nada de festejar o cocô, certo? Festejar o xixi, festejar o cocô. E tentar tratar isso de uma forma mesmo branda e natural. Você pode até olhar para o cocô, nossa, filho, nossa, você fez um cocôzão, hein? Mas nada de, sabe? Uau, parabéns, você é demais, eu tô tão orgulhoso de você. Por quê? Porque isso é a minha percepção, né, do evento. E eu estou elogiando. E em disciplina positiva, a gente tenta não ter esse tipo de conduta. Ela não é muito adequada. Por quê? Porque a criança vai ficar sob controle do que eu achei certo e do que eu disse para ela que havia gostado. Então, ela vai ficar sob controle da minha interpretação e da minha qualificação. E não é isso que a gente quer. Em disciplina positiva, nós buscamos a autorregulação, a autoconsciência da criança e que ela entenda que ela é a protagonista e que ela tem esse poder pessoal, tá bom? Então, nada de festejar cocô, nada de festejar xixi. Mas, claro, a gente vai observando isso com o nosso filho. Olha, filho, você fez um cocôzão, você conseguiu usar o vaso, como você está se sentindo? Nossa, você deve estar orgulhoso de você. Então, assim, esses cuidados para que esse desfraude, para que esse momento de descoberta seja o mais saudável, o mais tranquilo possível, tá bom?